Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito mais do que especial. Além de tudo, uma grande amiga, uma pessoa que eu adoro, doutora Fabrícia Signorelli. Ela que é expert em neurodesenvolvimento, ela é mestre nisso, arrasa nos congressos, auditório lotado, sempre para assistir essa figura. Seja muito bem-vinda, Fabrícia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Olá, Marina, tudo bem? Olá a todos, obrigado pelo convite. E escute, a gente estava batendo um papo aqui antes e a gente estava pensando, nossa, tem tanta coisa que a gente pode explorar essa mulher, que ela pode contar aqui pra gente, mas a gente pensou em começar falando sobre autismo. A gente sabe que é um tema aí bastante vasto, tem muita coisa, a gente passaria horas e horas e horas falando, mas, Fabrício, o que eu gostaria de você hoje é que você me ajudasse a conversar com o pessoal da psicologia sobre os principais sinais de alerta, como orientar os pais, como que a gente pode fazer esse contato inicial, né, de dizer para os pais que, olha, talvez tenha alguma alteração, talvez seja interessante procurar um psiquiatra infantil ou alguém especialista nessa área. E como fazer isso? Porque é bastante difícil. Principalmente, né, num momento em que se fala muito de espectro, que se fala muito de aumento de incidência. Como que seria essa abordagem inicial pelo profissional da psicologia? Porque principalmente eles que começam esse tipo de atendimento, né? Dificilmente a criança vai direto para o médico ou para o psiquiatra, enfim. Não, é muito importante essa pergunta, Marina, porque realmente, assim, a maioria das vezes a porta de entrada vai ser ou a fonoaudióloga ou a psicologia. Quando o atraso da linguagem, a gente está falando de crianças menores, é o que mais preocupa a família. Às vezes, antes de procurar um neuropediatra, a família vai procurar um fonoaudiólogo, ou quando são as alterações comportamentais, que às vezes são os primeiros sinais da criança, né? Especialmente quando a criança relativamente está desenvolvendo a linguagem dentro do esperado para a idade, tem uma interação relativamente preservada aos olhos dos pais, que não são especialistas, mas já tem alterações comportamentais, então desregulação emocional, crises de birras intensas. A escola já refere que essa criança tem dificuldade de interação com os pares, a família vai procurar um psicólogo, né, para melhorar esse padrão de comportamento que eles vão entender como birras intensas, como dificuldade de se relacionar. E aí o psicólogo ele tem que estar muito atento a todos os principais sinais de alertas que vão sugerir de fato que essa criança possa estar dentro do espectro. E aí vem desde contato visual, presença das estereotipias motoras, durante a interação com a criança, né, a qualidade do brincar, né, não só o brincar, mas a qualidade, se essa criança realmente consegue dar uma funcionalidade, dependendo da faixa etária, se ela já consegue abstrair durante uma brincadeira, né, mesmo para o psicólogo, não só para fono, muito mais importante do que a linguagem é o uso funcional da linguagem, né? Então, às vezes, o profissional e até a família fala, não, mas ela fala, né? E tem aquele estigma, aquela ideia de que autista não fala. Embora hoje até as mídias sociais divulguem muito, né, sobre autismo leve, não só autismo na vida adulta, mas mesmo crianças com casos mais leves e crianças que são verbais, ainda existe muito a ideia, né, de um prejuízo importante, às vezes, do fato de não ser verbal. Existem crianças, sim, que falam e às vezes falam muito. E é interessante isso, né? Porque ainda existe aquela concepção de que o autista é aquele que não olha, não fala, não se comunica, que fica lá se balançando. Exato. Aquela ideia de filmes, né? De Hollywood lá, de sabe Deus quando, que tinha isso. Agora tem mudado, né? A gente tem até algumas outras séries que falam sobre síndrome de Asperger, né? A antiga síndrome de Asperger, que mostram o autismo em outras facetas. Mas isso que você está falando sobre a linguagem, eu achei bem legal a gente falar. Como que é isso? O que a gente tem que esperar de uma criança que vai lá no consultório da fono e, com relação à linguagem, o que a gente espera? O que precisa ser observado na fono ou na psicóloga? Então, o falar, claro que ele é muito importante, mas existe um pré-requisito que é a intenção comunicativa. Então, isso já é observado desde do primeiro ano de vida, né? E é claro, né, tem o balbucio que a gente espera ali durante o primeiro ano de vida da criança, mas à medida que a criança vai crescendo, ela tem que ter a intenção de se comunicar, né? Então, é a criança que vai apontar para compartilhar o interesse, que não é necessariamente a comunicação verbal, que é a comunicação não verbal, que também, quando você olha para os clusters de sintoma do TEA, o prejuízo é a comunicação verbal e não verbal.
né? Isso está prejudicado na criança com TEA também, né? Então, às vezes, é a atenção compartilhada. A atenção compartilhada é um pré-requisito muito importante. O que é atenção compartilhada? Então, é quando um adulto ou outra criança dá um brinquedo, mostra um objeto para a criança, se ela faz essa triangulação, ela olha para o objeto e olha para você. A criança com TEA, ou ela não vai olhar para nada, ou ela vai olhar para o objeto. Uma coisa só. Uma coisa só. Então, esses pré-requisitos para outras habilidades, às vezes já estão prejudicados. E o que a literatura fala, Marina, é que mais de 50% das mães observam já no primeiro ano de vida que alguma coisa acontece com os seus bebês. E isso é muito importante a gente colocar tanto a psicologia como o fonoaudiólogo, porque muitas vezes essa fala é levada para o pediatra. E muitas vezes não é valorizada. Mãe, você está ansiosa, mãe, você é mãe de primeira viagem, né? Calma, cada criança tem seu tempo. E isso vai atrasando. Você não convulsiona toda vez que você escuta isso? A gente escuta isso bastante. Se a gente fosse convulsionar toda hora, eu estava morta, né? Não teria mais cérebro. Eu tenho uns espasmos, no mínimo. Espasmo ainda quando acontece, mas isso, convulsionar, já estou protegida. Difícil, porque, poxa vida, né? A gente tem que observar se existe minimamente um atraso que seja, a gente tem que investir nisso. Não tem que ficar ali com aquela postura expectante, olhando, falando, não, cada criança tem seu tempo, ela só é preguiçosa. É difícil isso, eu pelo menos observo na prática que acaba atrasando o diagnóstico muitas vezes. Os pais, obviamente, não querem receber nenhum diagnóstico negativo. Sim. Então, para os pais é um prato cheio. Nossa, é tudo que eu queria ouvir do médico. Que tá tudo ok, que né? Tá tudo bem, que eu só sou ansiosa, né? Embora muitas mães ficam muito angustiadas porque ela tem a total clareza, né? Então, não, eu percebo que é diferente. Então, quando eu contar com o priminho que tem a mesma idade, tem muita discrepância, né? Então, muitas vezes isso gera mais angústia do que ufa, se o pediatra disse que está tudo ok, porque é muito notável Sim. que alguma coisa ali está acontecendo, né? E a escola também é muito importante. Eu falo que, tanto que uma das dificuldades durante a pandemia é que a gente não tinha o relatório escolar para complementar, porque qual é o melhor lugar para você ter um parâmetro de desenvolvimento da criança? Quando você compara com outras crianças. Né? Por mais que o professor, né, e eu até falo, não é para o professor da hipótese diagnóstica, não é para o educador da hipótese diagnóstica, é para ele sinalizar no relatório o que difere com relação aos pares. Isso dá uma dica super boa pra gente, né? Porque se você tem ali aquela comparação, você consegue perceber que tem algo que tá desviando ali do que é a norma, né? Do que deveria estar acontecendo ali. Não, de fato. De fato, então, o relatório escolar é muito importante. Todos os profissionais, né, da equipe multidisciplinar, e aí inclui fono, pedagoga, dependendo da faixa etária da criança, o psicólogo, o neuropediatra, o psiquiatra. O TO. O TO tem que se apropriar, de fato, do relatório escolar, para ver em que a criança, né, em que aspecto do desenvolvimento, em que domínio essa criança está aquém. E também do ponto de vista comportamental, né? Porque muitos transtornos do neurodesenvolvimento, além dos prejuízos que são, né, os sinais cardinais do transtorno, alterações comportamentais também fazem parte, né? Então, quando a gente olha para o TDAH, por exemplo, né, que também é uma comorbidade muito comum em crianças, adolescentes e adultos com TEA, além dos sintomas clássicos do TDAH, crianças com TDAH têm muita desregulação emocional. Então, são crianças mais irritadas, mais explosivas, tem a presença das comorbidades. Então, ficar atento às alterações comportamentais, né? E como é que o psicólogo, lá no setting dele, consegue observar esse tipo de alteração comportamental? O que é legal ele observar? O que é bacana de ver ali? Então, além dos prejuízos que são ali, né, centrais, seja no TDAH ou no TEA mais específico, é a qualidade da interação, né? É claro que é muito importante a gente ter em mente que, às vezes, a interação com o adulto na criança com autismo, ela é diferente da interação com os pares. Por quê? Porque às vezes a criança que é verbal e que tem interesses restritos, o adulto ele acaba meio que modulando, entrando no assunto. Então, vamos dar o exemplo de uma criança, 7, 8 anos de idade, verbal, com TEA, né, com QI preservado e que tem um interesse restrito em falar de Star Wars. Ela vai encontrar um adulto que vai achar bonitinho e vai sabe mandar todas ali as bandeiras do mundo, ou sabe o globo, os dinossauros. Aí o adulto e o pterossauro. E a coisa vai. Só que essa mesma criança, quando ela está na escola, ela quer só ficar falando do dinossauro ou do mapa mundi, as outras crianças vão deixar ela falar sozinha. Sim. E aí que ela se desregula. Né? E muitas vezes é isso. Quando o relato dos pais fala assim, não, mas ela fica com outras crianças. Mas, de fato, ela pode até estar perto, mas não tem troca. Uhum. Né? E é isso que tem que ser observado. E o profissional, ele vai perceber, às vezes, no setting terapêutico, que quando tenta mudar o foco de interesse, a criança
não entra. Ela se esquiva e ela quer esquiva, ela voltar volta de pro novo mesmo- pro tema que ela gosta. Um tema de interesse. Isso é interessante. E que outros sinais, então, além que a gente já falou, dessa questão comunicativa, da intenção de comunicar, da fala e dessa desregulação de comportamento ou desses interesses restritos, que outros sinais que podem ser observados e que devem ser observados pelo profissional da psicologia? Então, com relação à linguagem, ainda às vezes a presença das ecolalias, né, que podem ser as ecolalias imediatas. Então, o que é uma ecolalia imediata? É a criança que logo após, então você faz uma pergunta para ela, você quer beber água? Ela repete água, né? A ecolalia tardia, então você está ali brincando com a criança, ela começa a repetir o trecho de algum desenho que ela escutou, e é um relato muito comum dos pais. Nossa, eu coloco na cadeirinha do carro, eu vejo que ela está falando, eu percebo que ela está repetindo direitinho o desenho que ela escutou. Né? Então, do ponto de vista da comunicação, são a presença das ecolalias, a inversão pronominal. Às vezes as crianças criam palavras que não existem. Então, isso aqui é um copo. É um copo para mim, é um copo para você. Toda vez que ela chamar de copo, ela cria uma outra palavra. Né? Então, essa invenção de outras palavras, do ponto de vista da comunicação, também tem a questão das estereotipias, que são as mais variadas possíveis. Desde andar na pontinha dos pés, a fazer o flapping, né? Aquele movimento com as Ou mãos. tem aquela palminha que é muito comum, né? Se eles estão mais excitados. Mas existem, assim... Os pulinhos, né? Bater na cabeça, brincando. Então, às vezes, ou mesmo brincando, balançar um pouco do corpo. Então, esses movimentos repetitivos, às vezes, durante a brincadeira, uma sistematização, né? Então, não só o organizar, que é aquela ideia mais clássica que a gente tem, né? Criança com TEA organiza o carrinho por ordem, por cor, categoriza. Não é só isso, mas é aquela brincadeira que se você tenta quebrar... Então, a criança, às vezes, ela até tem a capacidade de dar funcionalidade para a brincadeira. Muitas vezes, você está ali com um personagem, então, Patrulha Canina, ela tem um repertório, porque ela está muito reproduzindo o que ela vê, mas ela não está criando. E se você tenta inserir elementos novos na brincadeira, você fala, agora a Sky, ela caiu e quebrou a patinha. Aí a criança meio que volta, não, a Sky não quebrou a patinha. E ela fica meio que repetindo. Então, quando você tenta inserir elementos novos na brincadeira, não tem essa flexibilidade, Então, né? quer dizer, a coisa fica mais no concreto, é isso? Bastante. Tá. Tem crianças, né? Isso tem sido muito relatado agora, que se fala muito em autismo na vida adulta em mulheres, que quando elas contam a história pregressa, elas tinham o brincar funcional na infância, né? Elas tinham essa capacidade desse brincar mais lúdico. Isso acaba sendo um confundidor, porque a gente tem muita ideia de que criança com TEA não brinca de faz de conta. Né? Só que meninas e até meninos conseguem muitas vezes ter essa capacidade de ir numa Mais brincadeira. limitado. Mais limitado. Então, gosta de super-herói, brinca de super-herói, mas não cria a história, meio que reproduz o que aprendeu. Né? Então, eu sou o Batman, eu pulo, né? Mas não está criando uma história. Você tenta mudar ali um pouco o repertório da brincadeira, aí a criança não flexibiliza muito. Legal. E assim, Fabrícia, como é que o profissional da psicologia, que de repente foi o primeiro profissional a ter contato com aquela criança, ele olha, ele conhece esses sinais que você está falando, estudou isso, já se ligou que tem algo ali, como que ele faz essa conversa com os pais? Como que esse encaminhamento pode ser feito de uma maneira delicada, de uma maneira empática? Como que normalmente você vê isso acontecendo por aí? Então, existem alguns cenários, né? A gente vê que existem realmente muitos psicólogos que são experts, né, em neurodesenvolvimento, né? Então tem ali uma expertise para o diagnóstico definitivo e muitas vezes eles ajudam, né, nas discussões de caso a gente chegar realmente a um diagnóstico definitivo. Outros profissionais trabalham com outras linhas e muitas vezes se deparam com crianças que chegam com essa demanda, né? É o que eu acho, né? E às vezes é uma conversa que muitas vezes eu tenho, porque muitas vezes a criança muito pequena, numa primeira avaliação, você não consegue chegar a esse diagnóstico definitivo. Não é tão fácil, né? Muitas vezes não está tão explícito, né? A apresentação clínica. Então, é realmente ir pontuando o que você identifica, né? Então, olha, nessa idade, espera-se que a criança já tenha, né, uma linguagem de tantas palavras. Dando um exemplo, uma criança que está aquém com relação ao vocabulário. Olha, com relação à brincadeira, nessa idade a gente espera. Então, vai dando exemplos do que você viu a criança fazendo, né, e fala, tá vendo, mãe, a hora que ela brinca. Então você percebe isso? vai mostrando para os pais ali o que não tá legal para
sei lá, para eles começarem a ter uma consciência de que algo existe. Sim. Porque eu vejo isso na prática, que alguns já vêm com essa plena consciência. Às vezes os pais vêm até com o diagnóstico da internet, dizendo, olha, tenho certeza, porque eu sei que meu filho é diferente, eu sei que a minha filha é diferente, igual você falou. Mas também vejo muitos pais em negação, né, de que não tem nada acontecendo. Eu vejo isso mais com os homens do que com as mulheres, negando, meu filho é completamente normal, não tem nada de errado, vocês que são malucos, que estão achando que tem alguma coisa aqui. A escola que tá viajando, porque não tem nada. Comigo ele fala, comigo ele faz. Isso daí é bem complicado nessa hora de você mostrar que tem alguma coisa acontecendo. Não, e isso que você pontuou, né, dessa percepção dos pais, né, de certa forma, né, se a gente pensar a grande maioria das crianças do espectro, especialmente os casos mais leves, a gente fala em herança genética poligênica. Então, alguns padrões de comportamento, eles vêm de outras gerações. Ctrl+C, Ctrl+V. De alguma forma, assim. Então, quando o pai fala assim, eu também era assim quando eu era criança, eu também demorei para falar. Aí você fala, Eu também não sou muito sociável, né? E, de fato, talvez esse pai tenha o que a gente chama daquele fenótipo autístico ampliado, né? Então, algumas características já se manifestam nesse pai, ou no tio, ou no avô. Sim, ou, de fato, às vezes também é importante avaliar se a mãe ou o pai estão dentro do espectro. Mas alguns sinais e sintomas, né? Isso é muito comum, isso às vezes atrasa, porque a avó fala, não, ele também era assim. Demorou, né? para falar. Demorou. E falou só com 5 anos. Só tinha um amiguinho também na escola, né? Então, aí pontuando, né? Porque muitas vezes, especialmente os pais que não tiveram a experiência de ter outros filhos, eu escuto isso direto, mas doutora, eu não sei o que eu espero da brincadeira da criança. E aí não tem como deixar de falar o quanto os eletrônicos atrapalham a observação do desenvolvimento da criança. Fala pra gente, como é que é isso? Porque o que acontece, né? Tá, vamos pensar o momento que a gente está vivenciando isso. Eu tenho aliviado muito, né, a culpa dos pais. A gente viveu 2 anos muito penosos e que ninguém imaginava que isso fosse acontecer, né? O que restou para os pais ali em 2020 e 2021 com uma criança na primeira infância, celular, trabalhar de home office. Não tinha plano B. Sim, tinha Às que vezes tinha um filho mais velho ali que estava no Fundamental 1 ou 2 e que tinha que sentar para fazer aula online, precisava de uma mediação. A criança pequena, né, era o que tinha, o tablet, o celular, enfim, qualquer eletrônico, né? Isso, de certa forma, atrasou muitos aspectos do desenvolvimento e essas crianças agora que estão com 2 anos e meio, 3, estão com alguns prejuízos. Então, não é incomum que essas crianças estão chegando para avaliação do neuropediatra, para avaliação do psiquiatra que trabalha com o neurodesenvolvimento com atrasos. Então, mais do que nunca, a gente está tendo que ser cuidadoso com relação ao diagnóstico. Isso é muito verdade. Eu vejo no consultório, eu trabalho com crianças também, Fabrícia, e eu falo assim, eu penso, né? Olha, essa é uma criança da pandemia. O diagnóstico é criança da pandemia. Porque os pais, muitas vezes, morrendo de medo, e com razão, né, de tudo que aconteceu, se enclausuraram em casa, sem visita de avós, sem visita de primos, sem visita... Então, a criança, além de ter ficado no eletrônico, ela teve uma redução significativa dos contatos sociais. Privada da interação, né? Privada de interação. E aí, não, realmente, se você priva alguém de interação logo nesse início, poxa, você vai ter um prejuízo que não tem como não ter, na verdade. E aí, agora que as crianças estão voltando para a escola, as crianças da pandemia, elas muitas vezes deslancham no desenvolvimento e aquilo que você imaginou que pudesse ser um TEA, não é. E até reconhecimento de expressão facial, que é uma das falhas, né, de cognição social. Uma habilidade da cognição social é reconhecimento de expressão facial. Como é que a criança vai reconhecer a expressão facial? Todo mundo com máscara. Né? Então, também foi bastante prejudicado isso. Então, é super interessante olhar, e mesmo o TDAH, né? Se a gente pensar, crianças que migraram da educação infantil para o Fundamental 1 nessa transição de aula online. Já tem vários estudos falando que as disfunções executivas pioraram. Então, você tem que ser muito cuidadoso também para o diagnóstico de TDAH. Essas crianças que pegaram essa transição, final de educação infantil, começo de Fundamental 1, nesse período de aula online, né? Então, a gente está vivenciando um período ainda muito delicado para o desenvolvimento dessas crianças. A gente tem que ser muito cuidadoso. Isso sempre, né, Marina? Então, assim, algumas vezes a apresentação, né, os prejuízos em diferentes domínios dessa criança, eles existem, mas não são fortes o suficientes para um diagnóstico. Você vai ficar esperando, vai falar, volta daqui 6 meses? Não, vamos tratar como se fosse. Vai estimular, sim. Você vai para intervenção precoce, você vai fazer fono, você vai fazer TO, e aí a gente reavalia daqui 6 meses. E se não for melhor, né?
Eu Se digo era isso só pros um pais. atraso, Olha, se for só um atraso, maravilha, a gente não perdeu tempo, né? Porque essa história de que eu vou esperar não sei quantos anos para dar diagnóstico. não, e a gente escuta muito isso. Então, né? infelizmente. Então, gente, não tem mais isso, tá? Então, não tem que ficar esperando dar 3 anos para dar diagnóstico, esperando. Percebeu que tem algum atraso que seja TEA, seja não importa. Vamos estimular, vamos fazer o que precisa, porque tempo é cérebro. Não, com Tempo certeza. é plasticidade. É neuroplasticidade, né? com certeza. Fabrícia, adorei nossa conversa. Muito legal sempre falar bacana. sobre esses temas. Eu queria deixar agora você para as considerações finais. O que você diria para os nossos colegas, principalmente da psicologia, sobre esse tema que é tão importante? Não, eu acho que é bem como a gente começou a nossa conversa, né? Muitas vezes vocês da psicologia vão sim ser a porta de entrada para várias coisas, desde a criança sem regras, a criança que não aceita limites, a criança que não para quieta, a criança que às vezes o pai fala parece que ela tem um pouco de maldade, ou a criança que não brinca com outras crianças. Então, seja desde questões comportamentais, questões emocionais, questões, né, uma criança mais introvertida, mais extrovertida, mais agressiva, via de regra, vou procurar um psicólogo, né? Exceto quando é linguagem, que daí é mais direcionado para a fonoaudiologia, a procura vou procurar um psicólogo, né? Então, assim, uma ideia geral do desenvolvimento infantil. E eu sempre falo, você só vai conseguir olhar para o desenvolvimento, identificar que algo está disfuncional se você realmente conhece o desenvolvimento infantil esperado. O normal. O normal. Né? Então, quem trabalha, quem faz o atendimento de criança tem que conhecer desenvolvimento infantil. O que se espera para cada faixa etária. Legal. Inclusive, a gente já deixa o convite aqui. Aliás, não é convite, quando a gente faz aqui a intimação Claro. da Fabrícia, gravar pra gente, talvez, alguma coisa sobre desenvolvimento normal lá pros nossos grupos do Clube Psi. Eu acho que seria super legal. Vai ser um grande prazer. Olha, muito obrigada mais uma vez e a gente te espera aqui para outras conversas. Podemos conversar com certeza. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau, gente. Até logo, gente. Até mais.